Olá, nessa aula de ArchiCAD a gente vai ver como detectar algum conflito que possa estar no nosso desenho, certo? Para quando for gerar quantitativos, para quando for gerar algum detalhe de algum desenho, né? Não tá com erros. Então geralmente a gente é tipo uma compatibilização, tá? Mas uma compatibilização simples, certo? Até porque o ArchiCAD não é o software específico para compatibilização de projeto. Ele tem a ferramenta de compatibilização, mas é algo mais simplificado, tá? Então eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer. Então só peguei esse exemplo aqui que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma laje, vou chamar ela de laje estrutural, e tenho aqui outro piso, que é a camada que vai receber um revestimento, tá certo? Só que você nota que esse piso aqui, ele está entrando na laje, tá certo? Então, por algum descuido meu, eu quando coloquei essa laje, eu não vi isso aqui. E aparentemente eu não estou conseguindo enxergar, tá certo? Então, se você passar um corte, você vai ver esse defeito. Então, se eu pegar aqui a ferramenta de corte, por exemplo, vou pegar aqui, criar esse corte e vou acessar ele aqui. E aí você vai verificar que no corte vai aparecer esse defeito, tá? Então a mesma coisa tá aqui no vaso sanitário, que ele tá começando aqui embaixo, tá certo? Então é o seguinte, eu tenho que resolver isso. Mas assim, como é um desenho simples, eu tô vendo e foi o que fiz aqui agora, né? Com esse intuito, mas dependendo do projeto, passa esses detalhes que você não consegue visualizar, tá? Então como é que a gente resolve isso? Primeiro o seguinte, primeiro a gente tem que separar os objetos. E como é que a gente separa ele? Através das combinações, através dos layers, dos vegetais. Então eu vou acessar os layers, vou clicar aqui no botão aqui de definições de vegetais e vou criar, nesse caso aqui, vou criar três layers. Uma para estrutura, outro para arquitetura e outro para mobiliário, tá certo? Então eu vou criar aqui um novo layer, colocar aqui sempre eu coloco aqui um 00 ponto e dou o nome a ele. Então vou colocar laje estrutural. Por quê? Porque eu coloco 00? Porque quando eu der OK, ele sempre fica logo nas primeiras linhas, tá? Vou colocar aqui piso, revestimento, certo? Ele ficou aqui com o nome aqui na extensão. Deixa eu só colocar aqui. Então, 00 ponto investimento é por conta do ponto, certo? Por conta eu tava colocando 00 ponto, então eu vou colocar aqui só 00 estrutural. Ok, e vou criar outro aqui chamado 00 também mobiliário ou sanitário ou o que você estiver trabalhando. Pronto, fiz isso aqui, vou dar um OK e vou agora colocar ele nos vegetais especificados. Então aqui vai ser laje estrutural, esse outro vai ser revestimento aqui e esse outro vai ser mobiliário. Pronto, cada um no seu vegetal. Mas o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que criar também as combinações para inserir eles. No caso aqui só foi três layers, tá? Eu vou criar aqui uma combinação, vou colocar aqui estrutura, vou criar outro chamado arquitetura e vou criar outro chamado mobiliário. Pronto. E vou criar outro chamado
geral. Pronto. Então é o seguinte, no estrutura, eu não quero que nem o mobiliário, nem o revestimento fiquem aparecendo, tá? Então eu clico em atualizar. Então lembra sempre disso. No arquitetura, eu não quero que a laje estrutural fique aparecendo, nem o mobiliário fique aparecendo, só o revestimento. Atualiza. No mobiliário, a mesma coisa, eu não quero que a laje estrutural fique aparecendo, nem o revestimento. Atualizo. E no geral, aí sim eu quero que todos fiquem aparecendo. Eu vou dar um OK com geral marcado aqui. Vou dar um OK. Pronto, e ele está aqui trabalhando. Ó, geral, se eu mudar aqui para estrutura, vai aparecer só o estrutural. Se eu mudar aqui para arquitetura, apareceu só o piso de arquitetura. E se eu colocar aqui mobiliário, apareceu só o mobiliário. Então você troca as combinações. O geral, ele mostra tudo. Então, com o geral selecionado, eu tenho que estar com o geral marcado aqui. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui em modelagem, detecção de conflitos, de colisão. Ele vai abrir aqui uma janela. E o que é que eu vou querer? Eu vou apagar isso aqui, remover, removo. Ou seja, ele só faz 2 critérios por vez, tá? Grupo 1 e grupo 2. Então, o que é que eu quero? Eu quero que todo tipo de elemento 3D, e eu vou colocar o filtro aqui. Eu quero por vegetação, então aqui, ó, combinações de vegetais. E aqui embaixo também, combinação de vegetais. Pronto. Eu vou dizer o que? Que eu quero que ele cheque a combinação de vegetal estrutura com arquitetura. E vou mandar ele verificar. Essa tolerância aqui é a tolerância mínima, tá? Geralmente é o padrão que a gente utiliza, certo? Vou clicar em verificar e ele mostrou aqui, ó. Foi encontrado 3 objetos, tá? E achou uma colisão, certo? Então eu vou clicar aqui em continuar e ele abriu essa janela aqui. Nessa janela que abre, basicamente eu vou ficar só com essas duas guias abertas, que é essa ferramenta de anotação e entrada de anotação. Então, quando ele achar na combinação de estrutura com arquitetura vários conflitos, ele vai listar todos eles aqui, tá? Vai estar listado aqui. Como eu só tenho um objeto de arquitetura e um de estrutura, né? Ele só me mostrou um conflito. Então eu vou mandar abrir o olho aqui. Ele vai mostrar qual objeto, tá? Então se você tiver um projeto grande e tá lá atrás o conflito, ele vai mostrar em vermelho aquele conflito. E eu vou clicar aqui em selecionar elementos. Ele vai mostrar aqui exatamente onde está o conflito, ó. Então meu conflito está aqui e ele consegue identificar. Aí o que é que você vai fazer? Eu vou clicar na laje, nessa laje, e já verifico aqui que é por conta da altura dela. E agora sim. Feito isso aqui, posso fechar e aí faço o teste novamente para verificar agora. Então vou aqui, já está montado aqui a regra, clico em verificar, pronto, agora não tem nenhuma colisão de estrutura com arquitetura. Bacana. Eu vou fazer outro aqui. Eu estou vendo que esse mobiliário está entrando aqui no arquitetura, tá? Então o que é que eu vou fazer? Modelagem, detecção de colisão. Aqui eu vou pegar aqui arquitetura com mobiliário. Pronto. E aí você vai fazendo essa varredura em todo o seu projeto e ajeitando, tá? Então isso aqui você já parte do início quando começar a projetar, para não chegar lá no final ter um monte de coisa para resolver. Então ele mostrou aqui, ó, que eu tenho uma colisão aqui. Vou clicar em continuar. Ó, eu vou verificar aqui, ó, a colisão aqui e essa é a outra colisão que existia, né? Então eu vou ligar ele aqui, vou clicar aqui e ele vai mostrar, certo? E aí então eu vou pegar esse elemento, vou subir aqui os 5, exatamente. Vou
fechar e fazer novamente a detecção de colisão aqui de arquitetura com mobiliário, verifiquei e agora não tem mais nenhum conflito no meu projeto. Então é assim que você faz a compatibilização no seu projeto. Uma das formas através de combinação de vegetais. E espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar.